Ok, pessoal. Vamos lá começando a ver agora algumas propriedades de triângulos isósceles e equiláteros. E ver também o que acontece com a mediana, com a altura e a bissetriz no triângulo isósceles. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o triângulo ABC, isósceles, como a gente vê nas marcações aqui. Marcações iguais correspondem a lados iguais. Nós temos que BC é a base, que é o lado diferente. AB congruente a AC, né, para garantir que ele seja isósceles. E os ângulos da base, B e C. Então, os ângulos da base são esses aqui, ó. Esse e esse. Esses são os ângulos da base, certo? Muito bem. Então, vejamos como é que o que vai estar acontecendo daqui mais para frente. Então, vamos traçar a bissetriz em relação ao ângulo A. Então, está aqui o ângulo A. Vou traçar esse segmento pontilhado. Tá? Bissetriz. O que significa isso? Significa que o ângulo BAI, esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulozinho, perdão, deixa eu apagar ele aqui para ficar bonitinho. Esse ângulozinho aqui vai ser igual ao ângulo CAI, que seria esse outro aqui. O AI, a gente vai ter como sendo o lado comum. Esse lado é o lado comum ao triângulo da esquerda e ao triângulo da direita. Então, nós temos o triângulo ABI, que é esse aqui da esquerda, e o triângulo AIC, que é o da direita. Eles serão congruentes pelo caso LAU. O que seria isso? Dois lados iguais, correspondentes iguais, e o ângulo entre eles. Então, percebam, esse lado igual a esse. Esse aqui comum. E o ângulo entre eles. Então, realmente se configura o caso LAU. Eles sendo congruentes, nós já vimos que nos triângulos congruentes, ângulos iguais enxergam lados iguais. E aí, sabendo disso, tanto o ângulo B, que eu vou estar representando aqui, vamos fazer aqui de pretinho, tanto o ângulo B, vamos fazer aqui, tanto o ângulo B quanto o ângulo C, aqui o ângulo B e o ângulo C, que são os ângulos da base, eles serão congruentes. Tá? Isso vai acontecer em qualquer triângulo isósceles. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são sempre iguais. Tá bem? Vamos agora para a propriedade dos triângulos equiláteros. Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem três lados iguais. Bom, se tem três lados iguais, partindo do princípio de que ângulos iguais enxergam lados iguais, significa que no triângulo equilátero, todos os ângulos enxergam o mesmo lado. Eles estão olhando, aqui está um ângulo, por exemplo, ele está olhando esse lado, que é igual para todos eles. Então, se todos os três lados são iguais, os ângulos que os enxergam também serão iguais. Ora, se a soma dos ângulos de todos os ângulos de um triângulo dá 180, dividido por 3, que são 3 iguais, 60 cada um. Então, em qualquer triângulo equilátero, todos os ângulos internos são iguais a 60 graus. O que nós vamos estar vendo agora é mediana, altura e bissetriz. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar do passado, mas vamos estar vendo agora de uma maneira um pouco melhor, para a gente poder estar conceituando um pouco mais na frente. O que vem a ser mediana? Mediana é um segmento de reto que parte, ou seja, que ele sai de um vértice, chegando no lado oposto, dividindo ao meio. Então, percebam, aqui eu tenho um vértice, tracei essa linha aqui, ó. Essa linha, ela pegou e dividiu esse lado em dois pedaços iguais. Então, está aqui, ó, as marcações garantindo que eles são iguais. Então, essa linha se chama mediana.
partindo para o próximo, altura é um segmento de reta que parte de um vértice, chegando no lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Muito importante dizer, pessoal, eu estou dando só um exemplo. De cada vértice a gente tem mediana, altura e bissetriz. Então eu tenho aqui, desse vértice, traço uma linha de tal maneira que ela chegue no lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então essa linha se chama altura. E bissetriz, nós já vimos em aulas passadas, que é um segmento de reta que parte de um vértice, dividindo o seu ângulo ao meio. Ou seja, tracei aqui, esse ângulo todo aqui foi dividido em dois pedacinhos iguais, então significa que essa linha se chama bissetriz, certo? Bom, sabendo disso tudo, a gente então já tem como ver que propriedade é essa que envolve o triângulo isósceles, a mediana, a altura e a bissetriz. No triângulo, vamos ver o que diz a propriedade. Em qualquer triângulo isósceles, a mediana em relação à base, então aqui ó, a base é o lado que é diferente. Mediana que divide o lado ao meio, então eu tracei aqui um segmento em que dividi em dois pedaços iguais, está vendo aqui com a marcaçãozinha em laranja. A altura em relação à base e a bissetriz do ângulo oposto à base é o mesmo segmento, ou seja, na hora que eu tracei aqui a mediana, esse segmento, ele no triângulo isósceles, ele também vai fazer um ângulo de 90 graus. Então, ele além de mediana, ele vai ser altura. E não satisfeito, além de ser mediana e de altura, ele pega e divide esse ângulo aqui também em dois pedaços iguais. Então, estamos vendo aqui que o segmento AM ele é tanto mediana, altura, quanto bissetriz. Ok, pessoal?